Então, vou dar um exemplo da retroatividade na área de saúde e segurança ocupacional, um exemplo prático de coisas que realmente acontecem nas empresas que prestam serviço em saúde e segurança ocupacional. O exemplo do jeitinho brasileiro. Então nós estamos vendo aqui no canto direito da tela uma empresa funcionando a todo vapor que conseguiu superar a crise que se instalou no Brasil. Ela pega um letreiro, coloca em sua fachada escrito assim: há vagas. E do canto direito da imagem, nós estamos vendo um trabalhador que estava desempregado há meses, todo feliz, indo correndo para essa empresa para se candidatar à vaga para trabalhar dentro do processo de produção. Chegando lá, ele passa pelo recrutamento e no recrutamento ele é admitido. Nós temos um diálogo com a pessoa que faz o recrutamento, falando para o trabalhador: parabéns, você está contratado, amanhã você pode ir direto para a produção. E aí o trabalhador responde: não vejo a hora de começar a trabalhar. E de fato, no dia seguinte, ele vai começar a trabalhar. Nós estamos vendo uma imagem mostrando um processo de produção, dois trabalhadores aqui trabalhando, executando suas atividades, e aí um vai falar para o outro. Vou mostrar um diálogo aqui, vai explicar claramente o que eu estou querendo dizer do jeitinho brasileiro, da retroatividade. Marcaram para eu ir no médico para fazer o exame de admissão amanhã. Você consegue dar conta do serviço sozinho? Está tranquilo, semana que vem eu irei precisar fazer o meu exame. Aí você que me cobrirá. Chegando no médico, faz o exame admissional e a médica diz para o trabalhador: vou enviar o seu atestado de saúde ocupacional, o ASO, para o RH da sua empresa com a data do dia anterior ao que você começou a trabalhar. E aí o trabalhador pensa: o que será que ela está querendo dizer com isso, hein? Aí nós temos claramente na norma regulamentadora 7 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que estabelece em seu item 7.431 que o exame médico admissional deverá ser realizado antes que o trabalhador assuma suas atividades. Não há dúvidas quanto a isso. E aí nós temos a pessoa que vai fazer a alimentação no E-Social. Como que vai ficar isso? Olha, nós temos a carteira de trabalho, que foi assinada num exemplo prático que nós estamos dando, dia 2/2/2018. E o exame admissional foi realizado no dia 6/2/2018. A norma regulamentadora 7 diz: o exame admissional deverá ser realizado antes que o trabalhador assuma as suas atividades. Está claro isso? A pessoa vai alimentar o E-Social, ela fica toda confusa com essas informações e vai lá alimentar o nosso sistema de escrituração eletrônico. E aí o que acontece? Inconsistência de informações. Isso pode gerar uma autuação, isso pode gerar uma multa para a empresa. Um outro exemplo de práticas erradas que são adotadas cotidianamente pelas empresas e que serão captadas pelo E-Social é a seguinte, que está logo na figura aqui que eu estou apresentando para vocês. Nós temos um trabalhador, ele vai efetuar a ligação elétrica da máquina com a qual ele irá trabalhar e recebe uma descarga elétrica por algum motivo desconhecido. Então, temos aqui a questão do acidente de trabalho que aconteceu com ele. Aí nós temos os serviços de atendimento às urgências, que será convocado pela empresa para poder levar esse trabalhador para o hospital. Muito provavelmente esse trabalhador será afastado do trabalho para que ele se recupere e se torne apto novamente a realizar as suas atividades laborais. E aí, no E-Social, nós temos dois eventos para poder efetuar a declaração, a comunicação desse afastamento temporário do trabalhador. O evento S2210 e S2230. Eu ainda não conceituei para vocês o que é um evento dentro do E-Social. Mais para frente eu irei conceituar, mas de qualquer maneira vocês conseguirão entender dentro do escopo desse vídeo o que consistem esses eventos. O evento S2210 e S2230 são respectivamente a comunicação de acidente de trabalho, a CAT, e o afastamento temporário. O afastamento temporário é qualquer tipo de afastamento que o trabalhador
tenha submetido. Pode ser com relação ao trabalho ou não. Mas caso seja em razão de um acidente de trabalho, esses dois eventos têm que estar bem ligados um ao outro para não haver divergência de informações, porque senão nós vimos nos slides anteriores ali a inconsistência de informações traz autuação e traz multa para a empresa. Então, a CAT ela tem uma regulamentação legal, e a regulamentação legal é uma instrução normativa número 77 de 2015. O que a lei diz sobre a CAT? A comunicação de acidente de trabalho deverá ser feita até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do acidente e, em caso de morte, imediatamente. Caso a empresa não comunique o acidente de trabalho no prazo regulamentado, estará sujeita às sanções previstas nos artigos 286 e 336 do Decreto 3048 de 1999. Então a gente está vendo aí mais uma forma do E-Social captar práticas que são adotadas e que não estão de acordo com a legislação vigente. Nós temos muitos acidentes de trabalho que não são comunicados. E se no evento afastamento temporário falar que o trabalhador ele não está na empresa, que ele está afastado em razão de um acidente de trabalho e não houver a CAT, aí dará inconsistência no sistema, pois uma informação puxa a outra. Então, para a gente poder continuar o nosso conteúdo, faz-se necessário eu conceituar para vocês o que é um evento dentro do E-Social. Um evento dentro do E-Social é tudo o que acontece na vida trabalhista e previdenciária de um funcionário. Então nós temos um exemplo aqui, ó, a folha de pagamento mensal do trabalhador é um evento no E-Social. Um outro exemplo aqui, as férias do trabalhador, o trabalhador saindo de férias, é algo que ocorre na vida desse trabalhador, é um evento dentro do E-Social. Um outro exemplo, o acidente de trabalho é um evento dentro do E-Social. A admissão do empregado ou a demissão deste empregado também é um evento dentro do E-Social. Então nós podemos falar e concluir que os eventos eles podem ser periódicos e não periódicos. Um acidente de trabalho é algo que não tem um período para acontecer. Acontece sem previsibilidade. A folha de pagamento todo mês tem que ser feita. Então, nós conseguimos distinguir aqui eventos periódicos ou não periódicos através desse exemplo que eu citei aqui agora. No início do vídeo, a proposta era responder algumas perguntas que irão esclarecer o E-Social para aqueles que estão tendo primeiro contato com o conteúdo. E a próxima pergunta é sobre alteração na legislação atual. Eu acho que eu nem preciso responder, acho que vocês têm as condições de responder essa pergunta diante de tudo que eu apresentei, principalmente sobre CAT, exame admissional. Mostrei as legislações da NR7, apresentei a legislação da Previdência Social no que diz respeito à CAT. Então a pergunta é, vai haver alguma alteração na legislação vigente? E a resposta é não. Todas as legislações existentes continuarão em vigor. O que mudará é a forma de fiscalização. Nós vimos que os empregadores irão declarar informações no nosso caldeirão que eu denominei E-Social. Os entes que estão presentes ali vão fiscalizar todas as informações que forem alimentadas de forma virtual. Temos as leis da Previdência Social, a Lei 8.213, o Decreto 3048 de 99, nós temos a Lei do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a Lei 8.036 de 1990, nós temos as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, nós temos a CLT, que passou por algumas alterações no ano passado, mas que o E-Social já está adaptado para essas alterações. Logo, não vai haver alteração nas legislações trabalhistas, previdenciárias e fiscais que estão em vigor. O que mudará é a forma de fiscalizá-las. Então, dando sequência ao nosso conteúdo, irei responder as duas últimas perguntas do nosso vídeo. Elas são: quem está obrigado ao E-Social e quando o E-Social vigorará?
Responderei essas perguntas nos próximos slides, as duas perguntas de uma só vez. No dia 29 de novembro de 2017, foi divulgado um cronograma pelo Comitê Gestor do E-Social, em que há detalhadamente as datas em que cada modalidade de empresa deverá prestar informações ao nosso caldeirão, ao nosso E-Social. E aí, em janeiro de 2018, até tinha falado que muitas empresas já estão trabalhando com E-Social, empresas que têm um faturamento maior do que 78 milhões por ano, iniciaram a prestação de informações, a declaração de informações ao E-Social. E a primeira coisa que elas precisavam fomentar no programa é o cadastro do empregador e tabelas, ou seja, o empregador irá prestar informações sobre a sua natureza jurídica, sobre as atividades econômicas que são prestadas pela empresa. Em março de 2018, as empresas deverão apresentar os dados dos trabalhadores e seus vínculos com as empresas. Em maio, as empresas deverão fornecer ao E-Social informações relativas à folha de pagamento dos seus funcionários. Já em julho, haverá a substituição da Guia de Informação à Previdência Social. E só em janeiro de 2019, esse cronograma estabelece que deverão ser prestadas informações e dados de segurança e saúde do trabalhador. Mais à frente irei fazer algumas observações acerca disso. Demais empresas. O que são as demais empresas? Nós temos no canto inferior da tela um asterisco amarelo explicando quem são as demais empresas. São todas as outras empresas, inclusive pequenas empresas e microempreendedor individual que tenham empregado. Então, essas empresas deverão iniciar a declaração de informações ao E-Social em julho de 2018. Tinha falado lá no início do primeiro vídeo sobre isso. Em setembro de 2018, essas empresas deverão informar os dados dos seus trabalhadores e os respectivos vínculos com a empresa. E em novembro de 2018, a folha de pagamento desses trabalhadores deverão ser declaradas, informadas no E-Social. Em janeiro de 2019, haverá a substituição da Guia de Informação à Previdência Social e a inserção de dados de segurança e saúde do trabalhador. Já vou fazer um comentário acerca dessas informações relativas à segurança e saúde do trabalhador. E os órgãos públicos ficaram de fora? Não! Em janeiro de 2019, o cronograma iniciará para os órgãos públicos. Em janeiro de 2019, haverá o cadastro do empregador e as tabelas. Em março de 2019, os órgãos públicos deverão informar os dados dos trabalhadores e os seus respectivos vínculos com os órgãos públicos. Em maio, haverá a inserção da folha de pagamento. Em julho, a substituição da Guia de Informação à Previdência Social, e nós temos que verificar nesse caso que há regime geral de previdência social e no caso de órgãos públicos, tem um regime próprio de previdência. E julho de 2019, também para os órgãos públicos, a inserção de dados de saúde e segurança do trabalhador. As observações que eu gostaria de fazer sobre as informações referentes à segurança e saúde do trabalhador estão relacionadas aos dados dos trabalhadores e seus vínculos com as empresas. Nós já estamos neste período para as grandes empresas, empresas que têm um faturamento anual superior a 78 milhões. Nesse caso, nós temos que codificar dentro do E-Social cada ambiente em que o trabalhador está inserido. Nós temos a imagem aqui novamente de um processo de produção e o trabalhador correndo lá para o processo de produção, conforme a gente tinha visto quando estávamos falando do atestado de saúde ocupacional. No E-Social, cada ambiente dentro da empresa será codificado. E para a gente codificar esse ambiente, nós iremos utilizar o evento S1060, que é a tabela de ambientes de trabalho. Como funciona isso? Todos os ambientes de trabalho, eles apresentam algum risco, seja ele um risco físico, risco químico, risco biológico, risco ergonômico, risco de acidente.
No e-social, a gente tem como informar que o ambiente não tem risco, mas é muito difícil um ambiente não apresentar nenhum risco, nem que seja um risco ergonômico. Então, no exemplo aqui, nós temos um ambiente fabril e nesse ambiente fabril nós temos setores. Os trabalhadores eles estão vinculados a esses setores. Nós temos, por exemplo, aqui um trabalhador na empilhadeira. Ele está sujeito ao risco físico de ruído e vibração. Nós temos os trabalhadores, um que está na bancada, um outro que está em pé e um outro que está no escritório, que estão submetidos aos riscos ergonômicos. E para a gente falar quais os riscos que os trabalhadores estão submetidos, temos uma tabela chamada tabela 23, onde apresentam todos os riscos de forma codificada para poder alimentar no e-social. Com a tabela 23 aberta, nós temos as codificações respectivas para cada tipo de risco para que eles sejam informados no e-social. Nós temos aqui codificado o risco 01.01.000, são os riscos físicos. E temos aí codificado dentro dos riscos físicos o 01.01.002, por exemplo, ruído contínuo ou intermitente. Nós temos aqui 01.01.013, que são as vibrações localizadas de mão e braço. Essa tabela contém todos os riscos codificados para que sejam alimentados no e-social. Os riscos químicos, 02.01.000, todos os riscos químicos aqui da NR15 e do decreto 3048 do INSS, todos eles codificados aqui na tabela 23. E os demais riscos também. Nós temos aqui o risco ergonômico 04.01.000, são os riscos ergonômicos biomecânicos. E exemplos aqui, 04.01.001. São riscos que têm a exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos. Nós temos o 04.01.002, postura sentada por longos períodos. É o caso do nosso ambiente fabril, que eu mostrei no slide anterior, onde tinha uma pessoa no escritório sentada lá mexendo no computador. E todos os riscos estão codificados e o e-social precisa que sejam alimentados com essa codificação. Então, quando eu coloquei esse período de março de 2018, setembro de 2018, março de 2019, dependendo da modalidade, do tipo da empresa, nessa linha aqui, falando sobre o dado dos trabalhadores e seus vínculos com as empresas, quando a gente cadastra um trabalhador, a gente tem que colocá-lo em um ambiente de trabalho. E se a gente coloca ele em um ambiente de trabalho, nós temos que cadastrar esse ambiente de trabalho. E se a gente cadastra esse ambiente de trabalho, nós temos que informar os riscos que existem nesse ambiente de trabalho. Logo, o trabalhador estará vinculado a esses riscos. Por isso que as informações de saúde e segurança do trabalhador já se fazem necessárias logo nesses períodos aqui apresentados na tela. Então nós vamos chegando ao final de mais uma videoaula, na verdade a primeira videoaula, segunda parte da primeira videoaula. Se vocês tiverem gostado do vídeo, dê uma força, dê um joinha aqui no canal, inscreva-se para poder estar recebendo sempre as novidades dos vídeos que eu estarei postando ao longo do tempo. E se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu irei responder a todos. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!